É muito bom ter essa oportunidade de conversar com vocês sobre um pouquinho do que eu pesquiso, né? Eu estou na área de tradução desde 2008, né? Eu entrei pela área do mestrado, fiz mestrado na UNB, e aí, à época, ainda não tinha mestrado em tradução, então eu fiz em literatura e práticas sociais, mas analisando tradução. À época, como era aquele momento, assim, estou começando a caminhar, a minha opção foi trabalhar, né, com análise de literatura traduzida. E aí eu sou majoritariamente da área do francês, majoritariamente porque depois eu acabei fazendo graduação em inglês, né? Mas as pesquisas todas eu desenvolvi tendo a língua francesa como base. E aí no mestrado eu fui analisar a poesia francesa traduzida, né? E aí no doutorado a gente já começa a se sentir um pouco mais seguro, um pouco mais curioso sobre isso. E aí eu fui, né? Eu propor uma retradução de um romance francês que se chama Paul Virginie, e fui analisar as traduções que já existiam desse romance. E para vocês hoje eu trouxe um recorte de como é que a gente pode trabalhar com tradução literária. E aí tanto esse recorte de possibilidades de trabalhar com a poesia quanto com a prosa, né? E qual é o nosso papel enquanto tradutor? O que é que a gente pode fazer? O que é que dizem que a gente não pode? Né? Qual é o limite para a gente criar dentro de um texto traduzido, né? E aí eu trouxe isso para vocês. Eu estou como professora, né, aqui na Universidade Federal do Amazonas. Estava comentando um pouquinho antes de alguns de vocês entrarem com a Simone. É uma outra realidade, tudo aqui, né? Desde o clima, a gente perceber como é que as notícias são passadas pela mídia, né, questão cultural, a gente às vezes fica pensando que a questão da cultura é só num texto traduzido que vem do estrangeiro. Não, nosso Brasil, ele tem vários Brasis, se for olhar assim, né, porque a diferença cultural em determinadas localizações é muito diferente, desde a farinha, né, a gente não tem aquela ideia de farinha. É uma coisa que foi engraçada, né, meu marido gosta muito de farinha, e aí ele foi comer aqui, a farinha daqui a forma dela chama de ovina, porque lembra ovos de peixe. E ela é dura, então você tem que comer com cuidado, porque senão dá para quebrar o dente. E o pessoal coloca farinha em tudo aqui, tipo, farinha no café da manhã, farofa com essa farinha, né? E ele perguntando, gente, vocês não têm farinha aqui? Aí o pessoal, não, mas isso aqui é farinha. E aí minha sogra veio, né? Eu tô com uma neném de 6 meses, ela veio para ajudar na introdução alimentar, ela trouxe farinha de Goiânia, e aí ele foi mostrar para os colegas, e aí eles falaram, não, isso aí não é farinha. Então, assim, várias coisas diferentes, a questão do açaí também, enfim. A gente vê que é um mundo, e aí a gente fica pensando como é que a gente vai traduzir esse mundo, né? Eu até uma coisa que eu quero, assim, que possível voltar é reler, né, Dois Irmãos, que eu li na época da graduação, para ver qual que era esse retrato de Manaus, né? Exposto pelo Milton Ratum, para ver como é que seria isso. É farinha de mandioca, só que o processamento dela é completamente diferente. Depois eu posso mandar, eu tirei foto, fui no mercado, né? Tirei foto, vou mandar para a Simone e ela mostra para vocês. É muito, muito diferente. Então, assim, são muitas questões culturais que a gente fica pensando já na tradução. Como é que a gente vai traduzir isso? Né? Eu estou com essa curiosidade de ver esse livro do Milton Ratum, para ver o que é que ele retrata agora da cidade, que eu consigo ter uma imagem visual dos lugares que aparecem lá e ver como é que essa cultura aparece, já pensando, né, em uma possível tradução, que é como a gente fica pensando também como é que são traduzidas as obras do Jorge Amado fora do Brasil. Né? Como é que é levado esses elementos da cultura tão forte, né, tão presente nas obras dele, como é que isso é traduzido? Então, é o tipo de coisa que a gente fica pensando, nossa, é uma vivência, e enquanto essa experiência de tradutora e de estudiosa, a gente fica pensando, como é que isso apareceria numa obra? Como é que eu ia fazer essa referência a uma farinha? Né? Como é que as pessoas iriam entender esse tipo de coisa e de uma maneira que fosse uma mediação cultural e não fosse alguma coisa assim pesada? Porque a gente não pode falar, não, se comer, dependendo do jeito que comer, vai quebrar o dente. Né? Mas como é que seria isso? Essa forma, né? Então, isso vai ter um pouquinho a ver com o que a gente vai falar, né, sobre hoje, do título da palestra. Vamos ver se eu ainda lembro como é que eu compartilho direitinho aqui com vocês. E aí a minha ideia é conversar com vocês como uma ideia de aula mesmo, né? Então, se vocês tiverem alguma questão enquanto eu estiver falando, podem chamar, ok? Qualquer coisa, eu estou com o celular aqui, deixar aberto. Simone também, né?
Tá bom. E, professor, quando a gente começa a falar, a gente às vezes esquece de parar um pouquinho, tá bom? Estão conseguindo ver? Ainda não. Espera aí. Agora foi. Ok. Então, para hoje, né, escolhi considerações sobre a tradução literária, o projeto do tradutor, o paratexto e as passagens significantes. São palavras-chave que eu tenho usado nas minhas pesquisas, né? O que é esse projeto do tradutor, o paratexto e as passagens significantes? E aí eu começo com o meu percurso, né, do mestrado, que foi o quê? Eu analisei poemas que foram traduzidos por José Paulo Paz, que ele foi poeta, ele foi crítico literário, como ele mesmo fala, ele foi um profissional preocupado em refletir sobre o que ele estava traduzindo. Então, quando ele fez essa seleção, né, de poemas do José Paulo, do Paul Eluard e de outros poetas também, tipo, ele traduziu de várias línguas, e ele dizia que a ideia dele era estudar um idioma de maneira em que ele pudesse ter, né, ser capaz de traduzir esse idioma para a língua dele. E aí o que ele fazia? Ele, sabendo que iam ter algumas modificações no texto, ele já falava sobre essas modificações. Ele criava prefácios super ricos que antecediam as traduções, e nesse prefácio ele já expunha algumas decisões, né, que ele tomava. E aí, qual que era a minha ideia no mestrado? Era ver se as coisas sobre as quais ele falava, por exemplo, ele fala que quando ele foi traduzir o Paul Eluard, que ele precisou quebrar os versos que eram tão formais do Paul Eluard em sílabas poéticas menores. Então, assim, 13 sílabas poéticas, às vezes não era possível manter, aí ele ia vendo o que ele poderia fazer de estratégia, às vezes o octossílabo, né, das 8 sílabas poéticas, como é que ele poderia modificar alguma coisa para manter aquela estrutura, considerando que na concepção dele, né, de tradução, era importante, dentro do possível, manter a mesma estrutura formal do texto, a mesma quantidade de sílabas poéticas. E aí, né, no doutorado, eu fui analisar o romance Paul e Virginie, eu fui ver o que é que tinha nas traduções que já existiam e fui propor a minha retradução. Aí eu vou falar um pouquinho a vocês mais para frente sobre os elementos que me permitiram justificar essa retradução. Mas aí eu já abro uma aspa e digo que hoje, eu, por exemplo, traduzindo um romance e a Simone traduzindo o mesmo romance, já vai ter diferença, por quê? Porque eu vou traduzir com as minhas concepções, a Simone com as concepções dela, tudo que a gente tem de bagagem textual vai aparecer nesse texto. Então, assim, o fato da gente estar traduzindo hoje uma obra, por exemplo, que foi traduzida há 20 anos atrás, já lança um outro olhar, né, sobre essa obra, sobre o contexto de recepção dos leitores de hoje em relação aos leitores anteriores. O trabalho do mestrado ele foi orientado pelo professor Álvaro Faleiros, né, que já desde 2009 ele compõe o quadro de professores da USP, atuando muito na área de tradução, especificamente de tradução de poesia. E para fazer esse recorte, né, o José Paulo Paz ele traduziu mais de 200 poemas do Paul Eluard. E ele mesmo fala que o viés da tradução, né, ele inevitavelmente ele vai passar pela tradução do que a gente gosta, né? Então, assim, ele teve mais de 2.000 poemas como corpus para ele traduzir. Então, ele fala que ele foi limitado ao gosto por alguns poemas e, ao mesmo tempo, por questões como direitos autorais. Algumas obras do Eluard ainda não estavam, né, disponíveis dentro do período, né, de direitos autorais para que ele pudesse compor a antologia dele. E aí, o que eu fiz? Eu fui, né, pelo meu gosto, eu pensei, poema realista é uma coisa legal, ver como é que essa questão da imagem é passada. Então, assim, primeiro recorte, o recorte do tradutor. Aí eu vim como crítica e fui fazer o meu recorte. Qual é o tipo de poema, né, que eu gostaria de estudar? Aí, em relação à estrutura da dissertação, eu optei por fazer um capítulo teórico, né, em que eu discorria sobre o processo tradutório, as especificidades da tradução poética, porque ela é um tipo de tradução que é um pouco diferente de uma tradução científica, né, de um texto literário escrito em forma de narrativa, por exemplo, né, ou uma coisa de descrição.
me interessou saber quem era, né, e conceituar isso no trabalho de José Paulo Paes enquanto tradutor, né, porque ele mesmo fala lá que ele quis refletir, né, sobre o processo que ele estava fazendo, e o José Paulo Paes, tradutor de Paul Éluard, que, como eu disse, né, ele teve esse cuidado de criar um texto, né, em que ele falasse já sobre as escolhas que ele fez. E aí esse texto, né, a gente consegue apreender, né? A minha análise proposta foi que esse texto ele era o projeto de tradução do Paes. Ele mesmo já falou o que ele falava. Então, por exemplo, se o autor já está falando que em alguns momentos ele precisou modificar os poemas de Éluard de 8 sílabas poéticas, eu, enquanto crítica, né, enquanto estudiosa daquela tradução, eu não posso me apegar e falar, olha, esse poema aqui, o tradutor acabou, matou os versos poéticos, eram 8 sílabas poéticas, agora são 10. Não é o tipo de análise que a gente faz. E aí isso guiado, né, pelo próprio embasamento teórico que eu tenho, né, que é do Antônio Berman, que ele fala o quê? O trabalho de um crítico não é ver o que é que tem de ruim no texto, é compreender as escolhas que foram feitas e que resultaram naquele trabalho final. Se for um trabalho apenas negativo, ele não é um trabalho de verdadeira crítica. Então, a minha ideia, né, em cada análise, era ver o que é que aquela mudança, né, aquela opção de tradução do José Paulo Paes acarretava para o texto que foi traduzido. Aí, no segundo capítulo, né, eu fiz um estudo sobre a biografia do Éluard, porque muitos críticos, eles falam que a vida do Éluard, ela estava refletida nos poemas, então eu busquei isso, né, no intuito também de colaborar para a recepção da poesia do Éluard aqui no Brasil. Tem pouquíssima coisa escrita sobre ele, né, a mais rica até então, não acompanhei depois se houve, né, algum outro texto, mas a mais rica até então era exatamente o prefácio criado pelo José Paulo Paes para a tradução da coletânea que ele fez do Éluard. E aí eu passei, né, sobre essa questão do surrealismo, dessa imagem surrealismo, até entender como é que era esse surrealismo na poética do Éluard, e depois parando para analisar os 4 poemas. Aí abaixo nós temos os 4 poemas, né, que foram analisados, e aí uma coisa que aí foi orientação do meu orientador, né, que a gente discutiu bastante, qual era a ideia de uma análise do poema. Eu lembro até hoje que nos exercícios feitos na graduação em letras, quando tinha que fazer uma análise de poema, eu ficava, nossa, eu vou tirar, escrever, não sei, exato. E aí eu lembro que eu cheguei, né, no meu orientador e falei assim, pronto, já defini meu corpus, tenho acho que 16 poemas. Aí ele olhou e falou assim, não, 16 é muito, nós vamos analisar 4. Aí o 4, mas você vai escrever 10 páginas sobre cada um, mais ou menos. Aí eu, como eu vou tirar coisa para escrever 10 páginas? Né? E aí depois a gente vê que é possível, né? Depois que a gente entende tudo que a gente vai considerar na tradução, fazer isso, e que é preciso também, né, compreender tudo que se pode daquele poema. E aí uma das metodologias adotadas era o quê? A primeira análise, ela era feita do texto traduzido. Me interessava saber o que é que aquele texto traduzido, aquele poema traduzido me passava como imagem. Então, eu analisava tudo, analisava a temática, analisava a questão do eu lírico, analisava as estruturas métricas, sonoras do texto, para ver como é que ele funcionava. Depois, eu analisava o texto em francês e, em seguida, né, fazia um contraste entre os dois para tentar compreender o que é que aconteceu naquela análise. Aí, aqui um pouco do meu referencial teórico, né, para análise da dissertação. O Antônio Berman, ele me permitiu conhecer o que são as passagens significantes, né, que ele vai descrever depois como zonas miraculosas, que são locais em que a gente vai ver, aquilo ali é uma passagem que eu acho que é um pouquinho mais delicada, aquela passagem ela é muito significativa na obra, como é que o tradutor fez aquela passagem? E isso vale para qualquer texto, não apenas para o texto literário. O Mário Laranjeira, né, já se né? E ele, uma que nós o Mário Laranjeira, eu peguei considerações sobre o que é desejável da tradução de poesia.
do José Paulo Paz. E aí, né, o meu corpus com 4 poemas, sendo, no caso, 8, né, porque era no par português-francês. Aí o Antônio Berman, ele nos fala o quê? Sobre uma ética na tradução, sobre o reconhecimento da estrangeiridade do texto. Ele nos fala, né, sobre o projeto de tradução, sobre o posicionamento tradutório e, né, sobre a identificação das passagens significantes, que são as zonas problemáticas e as zonas miraculosas. Quanto à questão da ética da tradução e o reconhecimento da estrangeiridade do texto, tem discussões com o que a gente está traduzindo e qual é a liberdade que a gente tem. Se eu me proponho a fazer uma tradução ética, como é que isso vai se refletir no meu texto? Aí, no meu caso, por exemplo, a minha concepção de tradução é o quê? É reconhecer a estrangeiridade do texto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, ao traduzir um texto, eu não vou ter intenção de deixar a tradução fluida, de maneira que um leitor que se posicione diante do meu texto traduzido, que ache que aquilo foi escrito na língua dele. A minha ideia, né, de tradução, e né, uma galera que pensa sobre isso desde a década de 80, que tem sido uma coisa bastante discutida, é o quê? Eu não vou traduzir só uma língua, eu estou traduzindo uma língua-cultura. Então, quais são os elementos presentes no meu texto, né, no meu texto de partida, que seria o nosso original, que eu acho que tem que estar na minha tradução? Quais são os elementos, né, que tem essa recepção no sistema, né, dos leitores do texto de partida, né, dos leitores originais, para quem possivelmente foram pensados os textos, que eu preciso trazer para o meu leitor? E como é que eu vou fazer essa mediação? E aí isso já coloca o quê? O tradutor enquanto mediador cultural, porque ele vai ser alguém, né, esperamos, que saiba as duas línguas e que conhece o contexto do texto, aquele, né, que ele se propõe a traduzir, e o contexto, né, onde o texto será recebido. Projeto de tradução, o que seria? Seria a concepção e o plano mesmo do tradutor. Por exemplo, no caso do José Paulo Paz, ele já fala sobre o projeto de tradução que ele chama de nota, né, limiar à tradução da antologia. Ele fala como é que foi feita a escolha, ele fala por que foi feita aquela escolha daquele jeito, ele comenta um pouco sobre os procedimentos de tradução, como, por exemplo, essa questão da quebra dos versos. Então, assim, quando ele fala que ele precisou quebrar, né, os versos de 13 sílabas poéticas do Eluard, ele explica por que ele fez isso, né, de cesura tão rigorosa. Então, assim, ele reconhece que o quê? Que a poética do Eluard, ela é metrificada, ela tem algumas especificidades da poesia, mas pela própria diferença de língua, não é possível manter tudo. Então, ele o quê? Ele mantém, dentro do possível, essa estrangeiridade do texto, mas fazendo essa mediação entre, né, a língua e a cultura, né, no caso, o francês para o português. A questão do posicionamento tradutório. Isso que eu tenho falado a vocês, o meu posicionamento enquanto tradutora, por exemplo, é essa. Eu vou tentar manter a estrangeiridade do texto. Só que o quê? Não é que cada parte do texto vai causar um estranhamento. Não é. A ideia é mostrar ao leitor que ele está diante de um texto estrangeiro. E, em alguns momentos, né, tomar parte de estratégias para manter alguma coisa que a gente considera que é importante estar ali. Que aí, já vou adiantar a vocês, são o quê? São os paratextos, né? O uso dos paratextos. E aí, assim, o que são os paratextos? Segundo Gerard Genette, o paratexto, ele é tudo que cerca e que prolonga o texto, né? Para garantir, para melhorar a sua recepção. E aí ele destaca o seguinte, que não há um texto sem paratexto, mas é possível ocorrer o contrário, paratexto sem texto. Como é o caso, por exemplo, de algumas obras, né, das quais a gente conhece só o título, e que, de repente, o autor denunciou o título e depois acabou não escrevendo, né, não terminou. Então, o quê? Título é um paratexto, o nome do autor é um paratexto, nota de rodapé, nota de final de tradução, de final de qualquer coisa, por exemplo. Tem notas o quê? Que são criadas pelos próprios autores, quando eles querem explicar algo a mais. Temos as notas de tradução, né?
E qualquer outro texto, por exemplo, prefácio, pós-fácio, eles são considerados paratextos. Eles garantem também a recepção do texto. E uma coisa que é muito interessante, que é mencionada pelo Genete, é que o quê? Alguns paratextos, eles solicitam a leitura imediata, que é o quê? O nome, o título, por exemplo, e o autor. Mas outros paratextos, eles se destinam especificamente aos donos dos livros. Como o quê, por exemplo? Como um prefácio, como uma nota. E não são todos os leitores, por exemplo, que vão ter interesse em ler a nota, por exemplo. Né? Tem pessoas que ficam com preguiça, que, não preciso disso, né? Vou ler, só quero terminar. Mas a nota, ela está ali por alguma razão. Qual é a razão por trás daquela criação? Nós, enquanto tradutores, é interessante colocar uma nota? Não é interessante, né? Depois eu vou querer saber qual é o posicionamento de vocês. E aí também, né, a identificação das passagens significantes. As passagens significantes, elas vão, né, ter variações diversas. Mas aí, segundo Berman, são elas que vão dizer onde é que o trabalho do tradutor deve aparecer melhor. Né? Tem uma estrangeiridade aqui, o autor menciona um termo que é lá da cultura dele. Nós vamos ver depois um exemplo. Trabalhar isso. É um vocabulário que não é comum. Por exemplo, a gente comentou sobre, né, no caso, eu comentei aqui, né, que é a ovina, peixe. Se eu colocar em alguma obra, né, que esteja traduzindo aqui do Amazonas, né, o uso da farinha ovina, eu colocar uma nota, eu pensando de alguém que está escrevendo, eu coloco a farinha ovina, é uma farinha de mandioca, que ela tem um formato distinto, parece pequenos ovos, né, que lembra os ovos dos peixes. Eu posso colocar isso, então alguém que esteja lendo a minha obra e que não esteja familiarizado com essas características físicas da farinha, ao ler aquela nota, vai entender, conseguir formar uma imagem sobre essa farinha. Por exemplo, alguém que depois dá essa nota do autor e vai traduzir, e pode indicar nota do autor. Se eu, por exemplo, menciono essa farinha, né, um tradutor pode talvez essa farinha, né, por ser específica daquela região, cause um estranhamento nos demais leitores. Eu vou colocar uma... Então, vai ser o quê? Vai ser uma criada que seja mantida essa mensagem significante, importante da obra, e uma manutenção dessa estrangeiridade, porque quando você seleciona esse tema, o leitor ele vai ter acesso a informações. Okay? O Mário Laranjeira, sobre a tradução de poesia, ele nos fala o quê? Que a fidelidade em tradução poética, ela é resultante de um trabalho operado nos níveis semântico, linguístico estrutural e retórico formal, integrados todos no nível semiótico textual, onde se dá a significância. O que isso quer dizer? Quando nós olhamos para um texto, nós já conseguimos, por exemplo, identificar que é um poema, pensando naquela ideia de estrutura. Se nós vemos, por exemplo, 4 estrofes, aí tem um intervalo, né, entre as estrofes, aí começam outras estrofes, ou versos soltos. A ideia, quando a gente se coloca diante de um texto, a gente já tem uma leitura possível do tipo textual, né, com o qual nós nos deparamos. Como é que são, por exemplo, os textos de jornais? O que é que a gente pode olhar, que a gente já pensa, isso aqui está mais parecido, né, com um texto de jornal, isso aqui está mais parecido com uma narrativa, essa estrutura aqui é de um texto teatral. Então, isso tudo, né, essa estrutura linguística, formal, ela já permite que nós tenhamos uma expectativa com aquela leitura. E esse tipo de característica, ela deve aparecer na tradução, é esperado que ela apareça, né? A menos que seja um outro projeto de tradução, né? E aí entra essa questão do tipo, qual que é o projeto de tradução? E eu falo isso porque tem alguns autores que eles estavam, né, considerando experiências de traduzir um poeta famoso, que é o Baudelaire, em prosa. Então, a ideia, né, quando eles fizeram isso, era de que
de mostrar a essência do que eles tinham, não, o tema, né, a escolha daquilo ali, a gente quer ver como é que a gente pode mostrar de alguma outra maneira, porque a leitura do Baudelaire, ela pode ser diferente, né, se a gente fala mais sobre o conteúdo de outra maneira, então vai ser o quê? Vai ser um projeto de tradução. Então, né, já vai justificar essa modificação da estrutura, né, que nos faria olhar para um poema do Baudelaire e pensar, isso aqui é um poema. Se a gente vê o mesmo texto em prosa. Então, de novo, né, o projeto do tradutor, né, as concepções de tradução, né, de traduções envolvidas dentro daquilo ali. E aí, dentro das fidelidades do Laranjeira, ele vai falar, por exemplo, sobre a fidelidade semântica, que para ele deve ser vista de forma diferente, né, em se tratando de um texto como veicular e um texto como poético. No texto veicular, ela é fundamental, pois tem como objetivo básico carrear uma informação, por exemplo, né, no texto jornalístico. Já nos textos poéticos, a fidelidade semântica ela pode ser passível de sofrer algumas infidelidades, se o objetivo do tradutor for o de manter a relação poética entre os significantes, pois é através dessa relação que se dá a significância. Vai ficar mais fácil, claro, quando a gente vir mais alguns exemplos. A fidelidade linguística estrutural. Aqui nós encontramos a organização e a relação que dão aos versos a sua forma poética, como as reiterações fonéticas ou sintáticas, as anomalias e agramaticalidades, numa interação que constitui a base em que se apoia a significância. Esse tipo de fidelidade impõe ao tradutor que se traduz o que é marcado por marcado e o que não é marcado por não marcado, o que é figura por figura, o que não é figura por não figura. De maneira que um poema que seja marcado por paralelismos, repetições, elipses, tenha essas mesmas marcas do texto de chegada, ok? Pensando na ideia das rimas, né, nós vamos ver um exemplo da dissertação daqui a pouquinho. A fidelidade retórico-formal. Aqui entra em questão o que o Laranjeira menciona como visilegibilidade, presente na pré-leitura que fazemos de um texto, e que nos permite concluir que estamos diante de um poema e não de um texto jornalístico, como eu comentei com vocês. Dessa maneira, ao trabalhar a fidelidade retórico-formal, o tradutor deve recuperar as marcas que inserem a poesia numa cultura tradicional e lhe impõem padrões fixos, como o metro, a rima e o ritmo, pois essas marcas são constitutivas da manifestação textual da significância, né? Ressaltando novamente que poderia ocorrer essa mudança, né, a depender da ideia do tradutor, né, do projeto de tradução. Como eu disse, né, sintam-se à vontade para a gente já conversar sobre as questões aqui. Não? Tá indo bem, Giovana. Eu tô adorando. Eu fiquei pensando, Giovana, que essas coisas que você falou sobre a fidelidade, a semântica, a estrutural, retórico formal, que são as ideias que do passo a passo que você faz essa análise usando as coisas do Berman. Eu fiquei pensando que hoje a gente teve uma aula de tradução literária, e aí pensando exatamente nessas escolhas, quer dizer, 3 alunos que estão presentes aqui, eles traduziram um poema pequenininho, e cada um deu uma abordagem. Um pensou na rima, o outro pensou na métrica, a estrutura, o formato do poema, e o outro pensou só na ideia. Como se cada um tivesse escolhido uma dessas fidelidades que você falou aqui, sabe, para colocar no poema. Eram 3 alunos, exatamente 3 coisas completamente diferentes da mesma situação, né, do poeminha que eles fizeram. E eu fiquei pensando que você escreveu 10 páginas, Priscila está mandando coração, porque ela foi uma dessas alunas, mas você escreveu na dissertação 10 páginas de análise de cada um dos poemas, e eu pensei, nossa, se olhar o seu slide for seguindo só as 5 características que você colocou lá primeiro com o Berman, e depois essa, já dá para fazer pelo menos umas 15 de cada coisa, né? Já dá, se a gente for pegar cada coisinha, muita coisa, e a gente parece que inicialmente a gente não pensa que o trabalho ele é tão grande, que são tantas coisinhas, né? A gente pensa, eu sei 2 línguas, eu vou pegar de uma e vou colocar na outra, e é isso. E não, tem muita coisa por trás. Verdade.
Pode continuar, Giovana. Então tá. Então, José Paulo Paz. O ponto alto de sua reflexão reside no reconhecimento de que, embora o tradutor tenha certa liberdade na transferência textual, ele está sempre limitado pelos parâmetros do texto com que se avém, ainda que ele disponha de um espaço de manobra onde ele pode criativamente desenvolver sua busca de equivalentes ou aproximações no poema-alvo, das peculiaridades formais, né, por assim dizer, pertinentes do poema-fonte, as quais estão inextricavelmente ligadas ao código linguístico em que foi concebido. Através desses equivalentes, o tradutor dá fé ao seu compromisso para com o que, recorrendo à dicotomia saussuriana do signo, poderíamos chamar de semântica do significante, e que acrescenta um sobressentido à semântica do significado, ou seja, ele dá fé de um compromisso para com a poeticidade propriamente dita do texto de partida. Então, é uma outra coisa que eu acho que mostra que saber quem é o tradutor importa. Porque já tem nomes consagrados que a gente pensa, foi aquela pessoa que traduziu, não, então é uma boa tradução, né? Porque a gente sabe que determinada pessoa, por exemplo, é alguém que, né, se preocupou em refletir sobre essas questões, né, que tem uma ideia da tradução. Eu li outras traduções do José Paulo Paz para ver essa questão do prefácio, né, que já que era um ponto tão importante na tradução dele do Eluário, eu queria saber se ele tinha feito esse tipo de prefácio também tão rico para a tradução de outras obras. E sim, ele tinha. E aí eu trouxe aqui para vocês, né, um exemplo da tese, que é um poema, né, que em português até esqueci, tá sem o título aqui, é L'Amoureuse, em francês. E aí a primeira coisa que chama atenção é que o quê? Em francês, né, se eu não tivesse esquecido o título, vocês já iam poder ver. O título, ele era indiferente, porque aqui nós temos a presença do pronome elle, que é ela, né? Então já está falando quem que é. No poema em português, não. O que é que ele coloca? Está de pé nas minhas pálpebras, seus cabelos estão nos meus. Tem a forma de minhas mãos e tem a cor dos meus olhos. Desaparece em minha sombra como pedra tirada ao céu. Está sempre de olhos abertos e não me deixa mais dormir. Os seus sonhos, em plena luz, fazem os sóis se evaporar, me fazem rir, chorar, rir, falar sem ter nada a exprimir. Então, a primeira característica aqui é que o quê? Se não tivesse o título A Namorada, nós já poderíamos nos perguntar quem está de pé? A quem esse eu lírico está se dirigindo? Que é uma questão, né, que não acontece essa dúvida no poema em francês, porque já está falando que é ela. Então, a gente já sabe, pelo menos, que é uma figura, né, feminina. E aqui, o poema em francês, ele tem 8 sílabas poéticas, e ao retirar a presença, né, do pronome, o José Paulo Paz, ele conseguiu manter muitas dessas 8 sílabas. Porque em português, a gente não precisa disso. Se eu viro alguém e falo, fiz almoço. Quem fez o almoço? Se eu estar conversando eu e você sabe que eu estou dizendo que euzinha que fiz o almoço. Então, eu não preciso falar eu fiz o almoço. Se eu falo fiz o almoço, né, vocês compreendem por quem ele foi feito. Então, isso é um exemplo de manutenção dessa poeticidade. Ele viu que em português é possível que eu retire esse pronome, e eu retirar esse pronome vai permitir que eu mantenha 8 sílabas poéticas. Aqui, por exemplo, na última estrofe, vou dar um exemplo de mudança, né, de escolha de vocabulário, né, dessa manutenção do léxico para manter rima. Os 2 últimos versos. Me fazem rir, chorar, rir. Falar sem ter nada a exprimir. Em francês, o último verbo, o dire, ele poderia ser traduzido como dizer. Só que, se eu digo que eu estou exprimindo alguma coisa e eu estou dizendo, podemos pensar na ideia de um sentido semelhante? Embora a gente saiba que tenha lá sua diferença, a gente vê o quê? Que quando o tradutor ele escolheu exprimir, ele manteve o esquema de rima com o quê? Dormir, rir, exprimir. Então, a escolha dele
importou para que esse esquema da rima fosse mantido. E aí você pensa, nossa, que legal que ele teve essa ideia. Né? Então, essa característica, é ele pensando em como é que ele pode, né, passar mais características importantes da tradução. Então, o que? Ele fez a retirada do pronome sujeito, possibilitando, né, se manter 8 sílabas poéticas. Ele fez essa mudança, né, do que seria possivelmente a escolha imediata de algum outro tradutor, que seria dizer, em vez de colocar exprimir, tentando manter essa relação, né, entre o vocabulário e a ação realizada. Então, a gente vê o quê? São muitas coisas, né, nas quais o tradutor pensa. Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente ir para a questão da tradução da narrativa? Alguém, gente? Eu queria fazer uma pergunta. Giovana, o que você... Como é que você vê essa questão da retradução? Tipo, você falou no começo que achava que era um olhar diferente de cada tempo, mas você acredita? Você acha que ela é válida mesmo, assim, na retradução? Você acha que, não só como ponto de pesquisa, sabe? Tipo, para fazer pesquisa de tradução, você analisar, mas, assim, de acontecimento mesmo, Você acredita nas retraduções? As retraduções são válidas, elas servem? Tipo, já está traduzido, para que traduzir de novo? Exatamente, já está traduzido, por que traduzir de novo? Aí eu vou explicar agora, eu vou responder sua pergunta, Simone, com a minha fala agora sobre por que traduzir. Eu comecei, e não façam isso, gente, que vocês inventarem de traduzir, leiam tudo antes. Quando eu fui fazer a minha proposta, né, de projeto, eu entrei na página lá da PEGET, lá da UFES, que aí lá os professores, eles indicam obras com as quais eles gostariam de trabalhar. E aí eu já sabia quem eu gostaria que me orientasse, né, no caso a professora Maria Helene, e aí eu fui ver o que ela tinha proposto. E aí quando eu fui lendo as obras dela, aí estava lá Paul Virginie. E eu, nossa, eu li esse livro. Legal, gostei, achei ele tão bonitinho. Só que eu tinha lido a adaptação para francês fácil. Então eu não tinha lido o livro. E eu, né, pensando, eu li, conheço. Gente, para quê? Aí, beleza. Não li o livro antes de fazer o projeto, né, é um tipo de tradução. Adaptação para francês fácil. E aí eu só pensei, beleza, adaptação, mas conheço a história, uma gracinha, vai ser bem legal, né? Trabalhar com essa possibilidade de retraduzir o livro. E aí montei o projeto e comecei a procurar para saber se já tinha tradução. E aí eu encontrei algumas traduções, aí pensei, vou ter que dialogar com essas traduções, mas tá ok, elas estão velhas mesmo, né? Tipo, a mais nova era de 86. Vamos ver se eu falo disso aqui. Aí eu comecei a pesquisar, passei na seleção, comecei a traduzir. Cada vez que eu voltava no Google, ou eu ia ao site da estante virtual e digitava lá, né, Paul e Virginia, ou Paul e Virginie, aparecia uma tradução nova. E aí eu pensando, cara, como é que eu vou falar isso? A minha orientadora que apareceu mais uma, e eu vou ter que trabalhar com essa. E aí ela pegou e falou assim, olha, você vai entrar, vai fazer, né, um levantamento do site das principais bibliotecas que a gente tem aqui no Brasil, vai entrar em cada uma e vai fazer uma pesquisa, né, com os termos-chave do nome do autor, né, nome possível da tradução que nenhum adotou Paul e Virginie, era Paulo e Virgínia, e quando você afirmar no Brasil existem tantas edições, vai ser com base na pesquisa que você fez. E aí eu fiz. E olha quantas, gente. Eu cheguei a achar uma tradução que era do século XIX, que foi uma das primeiras traduções feitas, estava entre os 30 primeiros romances publicados pela imprensa régia, né, que veio de Portugal, se instalou aqui. Então, assim, já mostrava o valor da obra para aquela época. E eu encontrei uma atualização dessa tradução feita em 2008. Mas eles mexeram basicamente só na questão da língua mesmo, né? Eles não mexeram de colocar outras considerações. Só que aí pensa, eu comecei o doutorado em 2010. Para que é que eu vou traduzir uma coisa se acabou de sair uma atualização de 2008? Mas essa de 2008 eu encontrei, estava no último ano do doutorado já. Então, assim, já tinha passado 3 anos. Aí você pensa, poxa, eu já tenho um projeto, né? Aí, traduções da primeira metade do século XX, olha aí quantas. 5. Depois, né, da segunda metade. E nisso eu ainda encontrei 2 traduções que elas não tinham data.
Mas eu pensei, pronto, para que eu vou retraduzir? Olha quantas já tem. A primeira justificativa que me dava base para isso era o quê? O autor, quando ele escreveu o livro teve 3 edições que o próprio autor acompanhou. Para a primeira edição, ele fez o primeiro paratexto de uma página e meia, pouca coisa. E aí o livro já ganhou destaque, ele ficou, teve bastante procura. E aí, para a segunda edição, ele já aumentou, ele manteve esse paratexto, ele escreveu mais outro de cerca de 10 páginas. E aí, segundo ele, segundo as críticas da época, sucesso, sucesso, sucesso. E aí ele inventou, para a edição que ele chamou de definitiva, que é a de 1806, se eu não me engano, ele escreveu um paratexto que tem quase a extensão do romance. E aí eu pensei, pronto, já justifiquei por que é que eu vou retraduzir. No Brasil, não tem nenhuma tradução que contemple a tradução dos 3 paratextos. As que traduziram só o primeiro paratexto. Então, pensei, a minha vai ser a primeira tradução completa. E aí, de novo, vem aquela questão. A Giovana, ela não leu a obra inteira antes de fazer o projeto. Então, eu cheguei no final, assim, deixei o paratexto grandão para traduzir por último. Gente, eu passei muito sufoco nessa tradução, porque ele era um grande estudioso, então ele coloca o pezinho na física e vai discutir teoria das marés, ele vai falar que... Giovana, esse paratexto era tipo um prefácio que o próprio autor... Era um prefácio, ele chama de preâmbulo, só que aí ele foi aumentando, O primeiro, uma paginazinha, segundo 10, o terceiro quase a extensão do romance. Pensa, um paratexto com outro livro. Então, assim, funcionava sozinho. E aí eu pensando, gente, como que eu não li isso antes? E aí a gente já fica desesperada, e aí já tem prazo, tem bolsa, tem muita coisa envolvida, e você pensa, o que é que, em geral, vocês acham que trava uma tradução? O que é que vai colocar uma pulguinha atrás da orelha para você falar que você não traduz qualquer tipo de texto? Em geral, é vocabulário específico. Eu posso ser uma excelente tradutora, de literatura, mas isso não quer dizer que eu vá saber traduzir textos da área médica, por exemplo, porque eu posso não estar familiarizado com aquele vocabulário. Então, é uma tradução que eu posso fazer? Acredita-se que sim, acredito que sim. Mas o vocabulário específico, ele vai esbarrar, nessa fluidez da tradução, que eu poderia, ter, por já dominar as línguas, o tempo inteiro. Porque ele vai fazer menção a alguma coisa que eu não conheço, eu vou ter o quê? Vou ter que interromper o trabalho de tradução, pesquisar aquele vocabulário na minha língua, pesquisar como é que ele pode ser inserido na minha tradução. E aí eu passei esse sufoco quando eu fui traduzir esse último paratexto. Aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo. Essa aqui é a tradução de 1906. E aí, para ter uma metodologia de comparação, eu adotei uma metodologia desenvolvida pela minha orientadora, a professora Marie-Hélène, que era como a gente vai saber sobre essas traduções, sobre esses paratextos editoriais, como é que eles, ela chama também de discurso de acompanhamento. O que é que tem de discurso de acompanhamento? Então, aparece, nessa de 1906, o nome do autor, não aparece o nome do tradutor, aparece a editora, aparece a data de publicação, aí aparece o quê? Que é uma edição revista e ampliada. Então, em algum momento já teve outra tradução, não tem ilustrações, e aí na obra original, o autor ele encomendou que na época eles chamavam de prancha. Eram desenhos magníficos feitos, acho que eu tenho alguns aqui, para a obra. Então, assim, ele teve todo um cuidado de retratar o que ele realmente queria que o leitor dele visse. E essa edição não contemplou, os desenhos do autor, não indica a coleção e não indica que é uma obra, de um autor francês. Em relação ao discurso de acompanhamento, os paratextos, nós temos o quê? Eles fazem a tradução das 2 notas que o próprio autor criou. Por exemplo, quando ele está descrevendo o local em que ocorre o romance, o cenário do romance, ele coloca lá: há muitas montanhas cujos cumes são arredondados, em forma de mamas, e que são assim chamadas em todas as línguas. São, com efeito, verdadeiras mamas, porque delas manam muitos rios e regatos, que espalham a abundância sobre a terra.
Elas são os mananciais dos principais rios que regam e constantemente dão bastante água, atraindo continuamente as nuvens à roda do pico do rochedo mais alto, que elas têm no seu centro, como o bico da mama. Então, assim, a gente vê que essa tradução ela se preocupou em manter as notas criadas, né, pelo autor. Aí aqui, e aí veja também que a capa não tem nada, né? Aí aqui, já na tradução de 1965, nós temos o quê? Nós temos uma menção ao nome do tradutor, né? Nós temos ilustrações que elas foram feitas para a obra, ainda não são as traduções, não são as ilustrações que o autor encomendou, mas criaram, né, outras. E aí aqui o quê? Ele menciona o texto original, né, Paul Virginie, então a gente já tem uma ideia de qual é a origem dessa obra, né? Ele não traduziu nenhum dos paratextos, não traduziu as notas que o autor criou, mas ele propõe uma introdução. Então, tem a criação de um paratexto para essa tradução. Aí, aqui, ó, em termos da estrutura, eu fui falando sobre cada obra, né, o que é que tinha, especificando cada uma para eu dizer, olha, a minha também já vai estar diferente nisso. E aí, nesse trabalho, eu falo também sobre os meus caminhos para retradução. Então, aí, né, revendo com vocês, a minha ia ser a primeira retradução contendo os paratextos da obra, contendo as notas do tradutor e outras notas que eu achasse necessária, né? E aí, dentro da minha concepção de tradução, que é o quê? Eu estou traduzindo uma língua e uma cultura. Então, eu vou falar sobre o autor também, eu vou situar o meu autor, para que quem hoje queira pesquisar, né, queira conhecer o Bernardin de Saint-Pierre, tenha, na minha tese, uma referência sobre esse autor, né? Só que isso também não é muito suficiente, né? O que mais que eu fui fazendo? Uma outra questão que se coloca, né, quando a gente vai traduzir uma obra, é o que? O que é que eu vou traduzir, o que é que eu vou manter no original, naquela língua, né? Considerando que o Venuti, né, um outro importante teórico da área de tradução, ele fala sobre o quê? Sobre essa quebra da invisibilidade do tradutor. Desde a década de 80, a figura do tradutor, ela tem alcançado essa visibilidade. Hoje em dia importa saber quem é o tradutor, e nós, né, enquanto tradutores, termos essa nomenclatura. Ah, você quer traduzir, que legal, né? Qual é a possibilidade que a gente tem de interferir no texto ou não? Quem somos nós no texto, né? Como eu já disse, a minha concepção é que nós somos, né? E aí eu trago isso de outra teórica, que é a Susan Basnett. Eu trago a ideia de que nós somos mediadores culturais, né? É esperado, né, que nós conheçamos a língua-cultura do texto de origem e que nós vamos, né, conhecer a nossa também e vamos fazer essa mediação. E aí uma coisa que se colocou foi o nome das personagens. Eu vou traduzir ou eu não vou traduzir? Aí aqui, ó, quanto ao nome dos personagens, diferentemente das traduções brasileiras existentes, que traduzem o nome e mantêm o sobrenome em francês, a nossa opção foi manter os dois em francês. Porém, não deixamos em francês nomes consagrados no cenário da literatura mundial, que já estão consolidados em nosso sistema, como, né, Virgílio, né, e nomes de personagens bíblicos e mitológicos, considerando-se também o fato de que a origem deles não é francesa. Então, não vou estar mantendo, né, uma marca de estrangeiridade do francês. Seriam o quê? Nomes gregos, por exemplo. Então, se eu uso o nome que nós já conhecemos aqui, para mim é uma maneira de fazer essa manutenção dessa estrangeiridade, porque são nomes, né, que já estão consagrados. Os nomes de lugares. Aí aqui teve uma mistura. Aqui, ó. Nós buscamos, né, correspondências reais, né, por exemplo, Ile-de-France, que é o lugar, né, que ele situa o romance, é um lugar que existe, né, embora o cenário da literatura seja fictício, no caso ele pegou um lugar que existe, né, que hoje é conhecido como Ilha Maurícia, então ela já teve esse nome, né, de Ilha, né, de França, depois hoje, né, ela é conhecida como Ilha Maurício. Então eu optei por traduzir. Só que nomes fictícios, por exemplo, tem lá um que, se fosse para eu traduzir, né, o Rocher des Adieux, seria o que? O Rochedo do Adeus, que foi o lugar em que os personagens se despediram. Eu optei por deixar em francês, ok?
O texto descritivo, ele foi um outro elemento que ele me deu base, né, para justificar a retradução. Então, retomando o que a Simone perguntou, vale a pena retraduzir? Por que a gente retraduz? Depois que eu vi que eu estava com mais de 10 traduções, aí fica essa pergunta, por que você vai retraduzir? Além dessa questão, né, do conjunto de paratextos que ia ter pela primeira vez, o que é que marca a retradução do texto em si? Eu fiz uma leitura do romance buscando o que o Berman coloca como que essas passagens significantes. Aí, dessas passagens significantes, eu vi o quê? O autor, ele se preocupava muito com a descrição dos elementos da natureza. A riqueza era tão grande, mas tão grande, que eu consegui enquadrar isso dentro de uma teoria da literatura, que é o do portrait, que é o que é um retrato. Você descreve tão bem alguma coisa que quem está lendo, quem está escutando, vai conseguir formar esse retrato, né, esse portrait na cabeça. Então, depois que eu identifiquei essas passagens, eu fui ver em cada tradução como é que os autores tinham feito essa tradução. Para compreender de que maneira a minha tradução do romance poderia modificar essa recepção desse romance no Brasil. Okay? E aí eu usei, né, o Ammon como... Simone, você pode me falar o que apareceu no chat? Que eu estou compartilhando a tela inteira e eu estou sem acesso à tela de vocês, por favor. Sim, um aluno levantou a mão. Quem quer fazer a pergunta, Alexandre? Fui eu, o Leonardo. Leonardo. Pode fazer, Leonardo, por favor. Achei bem interessante isso, de mudança de... Pode acontecer na tradução por causa de nome de personagem, de lugar. Quando você vai pensar nos nomes dos personagens, acho que na sua infância, que eu acho que todo mundo conhece dos desenhos, se você vê o nome do Pernalonga, você conhece. O nome dele não é esse, na verdade. O nome dele original é Bugs Bunny. Aí você pensa, obviamente isso, mas é porque o tradutor, quando foi transformar o nome desse personagem de uma forma literária, ele queria trazer outra coisa que funcionasse aqui no Brasil, sabe? E que pegou. Exatamente, isso é super diferente a gente pensando na nossa infância, porque os personagens que a gente tem que estar consagrados já no nosso coração, eles estão lá. E assim, não eram aqueles nomes, eu vi isso porque a minha filha mais velha de 8 anos, eu comecei a ler o Tio Patinhas com ela. E aí eu nem tinha na época, né, isso assim, tem uns 2 anos que a gente começou a ler, eu nem tinha que os nomes estavam modificados, e eu sendo da tradução. E aí quando me deu o estalo, eu falei assim, gente, eu não sei quais são os nomes originais. E aí eu fui atrás, e assim, super diferente, eu pensando, caraca, tá tudo dentro do meu coração já, e a gente já passa aquilo, é o Tio Patinhas. O nome do Tio Patinhas é o nome do Scrooge, uma referência ao Scrooge do Christmas Carol, sabia? Olha só que interessante. E a gente não tem isso assim vindo tão rápido. A gente vê alguma outra coisa diferente, alguma coisa mais sutil, por exemplo, Harry Potter. Dificilmente a gente vai encontrar alguém que não tenha visto, né, os filmes ou lido o livro. E aí uma questão que eu vi que me chamou bastante atenção, né, eu estava na graduação já, o Harry Potter, quando a gente vê o filme, tem uma cena em que eu acho que a Hermione vai mostrar ao Harry que o pai dele também jogava. Então tem lá o nome no troféu e tá lá, James Potter. E em português aparece que o pai dele é o Tiago Potter. Verdade, eles traduziram... Mas isso é da Bíblia, né? Começou com a Bíblia, tem toda uma explicação por que James vira Tiago, que é bem longa, inclusive. Pois é. Só que é aquela coisa assim, tem uma explicação, mas a gente só aceita que ele é o Tiago. A gente não viu o James que passou a ser Tiago. A gente viu o Tiago. A Harry Potter inteira, até o bichento lá, é muito estranho. Eles mudaram todos os nomes, né? Também e é uma coisa legal isso. Tem outra tradução que eu acho que isso foi bem engraçado. Porque existem umas criaturas chamadas vampiros no mundo de Harry Potter. E aí tem uma cena, eu acho, que fala que existe um vampiro morando embaixo das casas dos Weasley. Mas na verdade é uma outra criatura diferente dos vampiros, sabia? Mas que fica com Olha nome, tanto né? que muda. A gente fica com vampiro na cabeça e aí nem é vampiro. Uma pergunta que eu queria fazer, que eu não quero deixar passar, que a gente está com o tempo quase acabando. Tá, desculpa. Mas eu fiquei curiosa de saber
quando você fez a análise das traduções e você propôs a sua própria tradução, quer dizer, você já tinha mais de 10 retraduções do mesmo texto. Mesmo assim, você ainda propôs fazer uma tradução sua. Você chama esse processo de retradução que você fez de tradução comentada na tese? Alguma hora é tradução comentada? Eu chamo. É uma tradução comentada porque eu fiz um projeto de tradução e ele aparece na tese. E aí, depois, eu acho que é uma coisa, de repente, bem legal, né, que você pode compartilhar com os alunos e não é extenso de ler. Então, todas essas questões que eu estou colocando a vocês aqui, eu coloquei lá. Olha, eu comecei com tantas traduções e aí subiu. O que eu tive que fazer? E aí, por que eu fiz? Aí eu falo, é uma retradução e ela é comentada. Por quê? Porque eu justifico as minhas escolhas. A primeira eu trouxe aqui para vocês, é um exemplo rapidinho, né, da tradução. Olha como é que vai ficando diferente. Em francês, né, o azul do céu é menos bonito que o azul dos teus olhos. O canto dos bengalis, que é um tipo de pássaro, né, menos doce que o som da tua voz. E aí a gente vai vendo escolhas, né, completamente diferentes. Vejam por aqui, ó. Primeiro, eu traduzi como menos doce. Aí a gente vê aqui na tradução de 1943, o tradutor usou o quê? Menos suave. 88, menos melodioso. A gente vai vendo que cada escolha, e assim, dependendo da imagem, né, dessa passagem que eu chamei de portrait, seguindo as teorias, dá muita diferença, muita diferença. Mudam, olha, essa aqui é legal sobre os ventos, né? Em francês, os ventos, eles retinham, né, o sopro. Aí, o que a gente vê? Que fica muito diferente. 1913, o vento, ele quebrando. Do que você está retendo. Se você está retendo, você está prendendo alguma coisa para ela não ir. Então, em termos de imagem, isso muda. Olha o que a tradução de 43 faz. Ela fala que os ventos pararam. É diferente você parar e você tender. Pensa na ideia da respiração. Se a gente for prender a respiração, a gente vai segurar a respiração por um tempo, só que a gente não consegue manter a respiração presa. A gente vai ter que soltar. Então, se a gente vai tentando segurar o fôlego, quer dizer o quê? A gente está controlando esse ar, mas de maneira alguma tentando parar de soltar esse ar. Então, a gente vai vendo que, assim, essa escolha, ela vai mudando. E aí a gente vê de novo, né, tipo, ó, na tradução sem data Aurora, para mim ela era a mesma tradução, né, sem os créditos da tradução de 1943, né, eu vou mostrando que tem muita parte que está muito igual, mas a gente vai vendo que isso influencia demais, né. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Aí, Giovana, você chama, então, a análise de um nome, mas a tradução que você propõe é que você chama de comentada. Assim, com as retraduções que tem, as outras 10 que você achou, você chama de comentários, assim, de análise. E a sua... Isso, eu chamo de análise. E os comentários... Comentada, mas... Se cortou um pouco a sua fala. Minha internet está ruim. Eu vou botar aqui. Aí a tradução comentada seria essa, porque assim, os alunos estão fazendo uma aula de historiografia e eles estão estudando a historiografia da tradução comentada. E eles estão vendo, Giovana, que tá, né, a Milena está falando isso na minha cabeça, que cada teórico coloca de um jeito, cada trabalho que tem de comentário é diferente do outro. Você tem, assim, alguma dica para estudar tradução comentada, Giovana? Eu tenho. Está sendo comentado o quê? Quem é que está comentando? No meu caso, eu chamo de tradução comentada, porque eu, enquanto tradutora, eu estou comentando o que eu fiz. Então, por exemplo, foi o que eu falei, o José Paulo Paz, no prefácio lá, né, ele já fala o que ele fez. Então, ele já comenta, ele mesmo já faz uma tradução comentada, porque ele já adverte o leitor o que ele precisou fazer para que aquela tradução fosse possível, para a tradução de determinados poemas funcionarem em português. Então, ele já vai lá e ele já fala, olha, eu quebrei o verso, né, tão rigoroso do Eluard de 13 sílabas poéticas em outras sílabas. Então, por que é que eu, ou vocês, né, enquanto críticos, vão lá e vão falar, nossa, ele quebrou. Ele já avisou que ele quebrou. Então, é uma tradução comentada porque já está sendo enunciado o que está feito. Né?
Qual pode ser uma outra opção de tradução comentada? Essa ideia da manutenção, por exemplo, com paratextos. Se eu vou fazer uma tradução comentada, eu posso fazer isso. Ah, aqui tem um termo diferente, eu vou criar uma nota. Então, eu vou estar comentando isso, não exatamente o texto traduzido, mas eu tenho um texto que eu estou traduzindo, e aí tem algumas passagens que eu acho que são diferentes, algumas coisas que ganham um estranhamento no leitor, eu vou colocar nota e eu vou estar comentando aquilo ali. Só que qual que é a ideia? Aí vai ser uma tradução porque vão estar com notas. Então, na minha ideia de tradução comentada, é o quê? Algo, né, está sendo dito, está sendo comentado sobre aquela tradução. Aí, no caso, a minha retradução, o que é que eu fiz? Eu enunciei o meu plano de retradução. A ideia é o quê? É um projeto que, né, a hora que a minha filhinha mais nova tiver um pouquinho maior, eu quero retomar, quero publicar o texto, né, deixar isso disponível mesmo, né, rever todas as escolhas, eu quero, né, mostrar como é que foi feito com o projeto de tradução, na ideia de que, assim, se a tradução não for lida, que o projeto seja lido por alunos, porque é interessante você saber tudo que você pode mexer e o que é que te baseia para você justificar isso. Por exemplo, se eu for traduzir um texto em que alguém esteja mencionando Platão, a gente conhece o Platão por Platão, desde as primeiras disciplinas da graduação em letras, ou por quaisquer outras razões. Então, não faz sentido eu pegar um texto, se não for, por exemplo, do grego, e mencionar o Platão escrito em grego, não faz sentido eu manter o nome. E aí, uma outra coisa que vai ficar, por exemplo, eu mantive Polivirginie. Por quê? Porque é possível, na minha concepção, que vocês entendam que é Poli e Virginie. Mas se eu estiver traduzindo uma obra do grego, a gente vai olhar daquele nome, vai conseguir ler, né? Se a gente for pegar exemplo, vai ser um embaraço em sílabas, né? A gente não vai. Então, o que é que o tradutor, por exemplo, vai ter que fazer? Ele vai ter que pensar na possibilidade de dar um nome para aquilo ali. Ainda que seja, por exemplo, pensando na ideia, né, bíblica de por que o James virou Tiago, ele vai ter que encontrar uma origem para modificar aquele nome, para que numa outra língua, por exemplo, no nosso caso, como que em português, tenha essa funcionalidade e seja possível essa compreensão. Giovana, a gente vai ter que acabar, tá tão gostoso, meu Deus. Ai, querida, muito obrigada. Que bom, fico feliz, né, de ter podido passar esse tempo com vocês. Muito inspirador, dá muita vontade de saber mais. Anotei um monte de coisa, aprendi sobre paratexto, sobre retradução, sobre tradução comentada. Vontade de falar francês agora para fazer análise também, né, gente? Os exemplos foram muito, muito legais que você trouxe. Muito obrigada, tá bom? Simone, só rapidinho, a Luciana comentou aqui, que quando ela era pequena, nos anos 80, que ela morou no Pará e na Bahia, que perguntava para a gente se foi fácil tirar passaporte e aprender a língua. Achávamos que éramos estrangeiros. E outro mundo mesmo. E é isso mesmo. Eu tive essa experiência também. Eu morei em Belém, né, dos 4 aos 8 anos, né, e aí depois meu pai foi para o Rio Grande do Sul. Gente, era uma loucura. Eles não chegaram a achar que eu era estrangeira, mas era todo mundo pedindo para eu falar alguma palavra com R. Porque aí saía porta, Márcia, e lá não, né? Era porta, Márcia, e aí, né, aquela coisa assim, porta, né? Eu achei que tinha mudado alguma coisa, porque isso era bem no começo dos anos 80, não tinha internet, era outro mundo. E eu era bem loura, então eles perguntavam como é que foi difícil, tudo era engraçado. Parecia Não, eu nessa época eu tinha 2 anos, né, cara? Né? Mas enfim. Eu não lembro, não sei o que. Se fosse hoje a gente ia brincar, né? Que não, realmente, sim, né? Talvez a gente brincasse. Mas para mim, eu ficava assim, sem entender. Era uma coisa que era quase um bullying, se a gente for olhar. Porque era toda hora alguém perguntando alguma coisa. Fala tal coisa, fala tal coisa. E aí depois, não satisfeito, meu pai saiu do Rio Grande do Sul e foi para Goiânia. E aí era outro estranhamento. E aí era, de novo, a tal das palavras com R, né? E aquela coisa assim. E aí agora a gente veio, né, de Goiânia aqui para Manaus, e aí eu fico vendo, né, a gente estava notando que aí a nossa filha mais velha está querendo usar o tu.
E a gente, ó, você não é daqui não, você pode manter o você, não vem com essa não, é você e ser. Aí eu falando para ela, mas se você quiser usar o tu, você vai estudar as conjugações para conjugar bonitinho, não vai ser tu vai não, menina. Assim, sua mãe fez letras, né, eu fico brincando com ela, mas é muito engraçado de ver, né, porque a gente acaba pegando, e principalmente criança, a gente vai pegando sem ver. Mas é isso, gente, muito obrigada. Obrigada, aqui, se vocês Giovana. quiserem depois conversar, qualquer coisa assim, né, Simone, pode passar meu contato, vai ser um prazer. Tá bom. Muito obrigada e muito... Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Giovana, muito obrigada mesmo, tá bom? Obrigada, viu, Ci? Qualquer coisa eu estou por aqui. Um abraço para vocês. Um beijo, até mais. Tchau. Obrigado. Até mais, tchau.